Eu lendo essa palavra e meditando nela hoje à tarde, teve algo aqui que chamou muito a minha atenção. É quando ele diz guarda, né? E geralmente quando a gente vai guardar alguma coisa, geralmente a gente sempre guarda aquilo que a gente gosta, é ou não é? Aquilo que custou algo para a gente. Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando eu saio no meu carro, chego em casa, eu guardo ele na garagem para que ele não fique no meio do tempo, para que não sofra nenhum dano, né? Porque aquilo me custou algo. A gente vai e guarda, é isso? E dentre outras coisas, a gente às vezes guarda coisas que a gente ganhou e tem certo valor, às vezes nem financeiro, mas sentimental, né? A gente, quando ganha algum objeto, a gente lembra de algum momento ou de alguém e a gente tem um carinho por aquilo e a gente guarda para que aquilo não sofra nenhum dano, para que aquilo não se perca, é ou não é? A gente guarda. Às vezes até uma coisa velha que não presta mais, mas a gente guarda, porque tem um valor sentimental, tem algo ali que a gente gosta e a gente guarda. A gente também guarda, quem tem, né? Guarda dinheiro no banco, não guarda nem em casa. Quem tem muito guarda no banco, porque em casa pode vir alguém e querer roubar, e no banco é mais difícil. Se roubar, o banco reembolsa, né? Porque tem um certo valor. Só que eu lendo essa palavra, e é interessante que o início dela diz sobre tudo, ou seja, sobre todas as coisas que a gente guarda, que tem um valor para a gente, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Guardar o nosso coração. E é algo que muitas das vezes passa até desapercebido por nós. Às vezes a gente está tão ocupado com os afazeres, está tão ocupado com as coisas, com a correria do dia a dia, que todo mundo aqui corre, tem seus afazeres, tem seu trabalho, né? E às vezes a gente passa despercebido como é que está o nosso coração, os nossos sentimentos. E a mensagem, o tema da mensagem de hoje, dessa noite, é uma pergunta: como está o teu coração? Como está o teu coração? Como está o teu coração diante de Deus? Como está o teu coração diante da tua família? Como está o teu coração? E essa palavra que eu quero trazer nessa noite chamou muito a minha atenção. Eu tenho que guardar o meu coração. E guardar é ter cuidado. É ter cuidado com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, né? Porque os meus pensamentos eu posso até pensar, e se for pensamentos bons, eu tenho que deixar descer para o meu coração e vai tornar-se sentimentos. Porém, se for pensamentos maus, eu tenho que guardar para que eles não desçam ao meu coração e não se tornem também sentimentos maus. Por isso que a palavra diz: guarda o teu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10 nos diz: olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu acredito que foi ontem eu vinha de viagem, e quando eu ia para casa, eu ia com a minha mãe, a missionária, e a gente ia conversando justamente sobre isso. Entrou na conversa essa questão do coração,
dos desejos do nosso coração, dos sentimentos, dos nossos sentimentos, do nosso coração. E a gente ia conversando, ia falando, e tocamos no assunto de pessoas que por algum motivo foram feridas, né? Foram frustradas e alguém até feriu. E essas pessoas querem a justiça, quer que Deus faça justiça. Fica um sentimento de vingança no coração de cada um, né? Eu vou orar, eu quero que Deus faça a justiça, ou seja, está um sentimento de vingança. E eu conversando com a missionária, eu dizia, quando a gente erra, a gente não pede que Deus faça justiça conosco, a gente pede misericórdia, compaixão, é ou não é? Mas quando os outros pisam no meu calo, eu digo, Senhor, faz justiça, Senhor. Ou seja, fica um sentimento de vingança em nosso coração. E aquilo fica em nosso coração, e só quem pode, ou só quem sabe do sentimento que está no nosso coração é o Senhor. Só Ele é quem esquadrinha o nosso coração, e quem vai lá no fundo e sabe a intenção do nosso coração, sabe o desejo. Por trás de cada sorriso dado, de cada lágrima, de cada abraço, tem uma intenção no coração, e só quem pode, ou só quem sabe, é o Senhor. Eu posso enganar todos vocês aqui, mas a Deus não. Ou como algum de vocês podem até me enganar, mas a Deus ninguém engana. Ele conhece o desejo do nosso coração. E eu ia dizendo a ela, eu disse, também existem pessoas que a gente às vezes sabe que erra e tropeça e se levanta, daqui a pouco tropeça de novo e cai. E às vezes Deus abençoa essas pessoas, e a gente às vezes não entende, mas por que, Senhor? Ele vai, daqui a pouco cai, vai, daqui a pouco falha de novo, erra de novo, e só vive errando. Mas às vezes essas pessoas, no fundo do seu coração, têm a intenção, têm a vontade e o desejo de acertar, só que por conta do pecado não conseguem. Precisa de uma libertação em alguma área da sua vida e não conseguem. Aí erra, falha, mas no fundo do seu coração quer. E Deus sempre está lá, ajudando, auxiliando. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de cada um. A gente não conhece. Por isso que às vezes nós julgamos as pessoas. Julgamos. A gente vê que um profeta, olha, eu estou falando de um profeta, um homem de Deus, o profeta Samuel, que desde pequeno o Senhor já falava com ele. Desde pequeno o Senhor já falava com Samuel. E Deus mandou Samuel ir ungir um dos filhos de Jessé a rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, fala com Jessé, Jessé traz os filhos. E quando entra o primeiro, Samuel olhou para ele e disse, esse vai ser o rei de Israel, esse. E o Senhor depressa vai e fala com Samuel, não é esse aí eu já rejeitei. Eu não vejo como vocês veem. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos, porém o Senhor, Ele esquadrinha e Ele conhece o desejo dos nossos corações. E porque Davi era um homem de Deus, é porque Davi era perfeito, era o cara? Não. É porque Davi tinha um coração voltado para Deus. Apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas limitações, mas o coração de Davi era voltado para Deus, com zelo no nome do Senhor. Por isso que nós temos que guardar, preservar o nosso coração, ter cuidado. E o que é guardar o coração? É ter cuidado com os nossos pensamentos, como já falei. Porque às vezes os nossos sentimentos, eles fluem pelo nosso coração, através do coração. Como eu já disse, a gente pensa, deixa que vem, desce para o coração e torna-se ali um sentimento. Por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que vigiar, a gente tem que preservar e guardar o nosso coração. Porque a nossa vida, ela muitas das vezes, na maioria das vezes, vai andar conforme a intenção do nosso coração. Você sabia disso?
Quantas pessoas tem aí que andam? São pessoas más, pessoas que fazem mal aos outros, têm o coração mau e andam conforme a intenção do seu coração. A intenção do seu coração. E dada essa introdução, eu quero citar só 2 pontos, vai ser bem rápido. Bem rápido. E a questão é, por que guardar o coração? O primeiro ponto, para que ele não venha endurecer, para que nós não venhamos ter um coração duro, um coração de pedra. Se você abrir a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 7, versículo 12, vai nos dizer: sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Olha só, o profeta, ele fala que o coração do povo estava tão duro, mas tão duro que parecia pedra de diamante. Tente quebrar um diamante. É complicado, é muito forte, é muito duro. Então ele usou esse termo para falar acerca do coração do povo, porque eles não ouviam mais os profetas, eles não conseguiam ouvir mais as palavras que o Senhor, que o Espírito Santo enviava para eles através dos profetas. Por quê? Porque os seus corações estavam endurecidos, estavam duros. O coração duro não consegue guardar a palavra de Deus. Por quê? Guardar o meu coração para que ele não venha endurecer. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e versículo 8 nos diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Olha, muitas pessoas não conseguem mais discernir a voz de Deus porque os seus corações estão endurecidos. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e as pessoas não estão mais dando ouvido à voz de Deus, a voz do Espírito Santo que está falando, que está falando, que está falando. E os seus corações estão tão endurecidos que eles não conseguem mais dar ouvidos, não conseguem mais discernir quando Deus está falando. Não tem mais discernimento para entender que Deus é quem está falando. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que um coração duro, meus irmãos, ele sempre guardará ódio, rancor, ele não consegue perdoar. Coração duro não, ele sempre vai estar duro, vai estar trancado. Como eu já disse antes, não consegue perdoar, liberar perdão para quem lhe fez mal. E às vezes é difícil perdoar. Ninguém pense, é difícil às vezes você perdoar aquelas pessoas que lhe perseguiram tanto, que fizeram tanto mal, que viviam falando da sua vida. Às vezes a gente olha assim e diz: Senhor, é complicado, eu vou liberar o perdão, Senhor, eu perdoo, agora tira do meu coração, me ajuda. Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem que dar o primeiro passo e Deus é quem tem que fazer a limpeza, Deus é quem tem que moldar o nosso coração, para que nós não venhamos ter o nosso coração endurecido. Porque às vezes acontecem males em nossas vidas, e as nossas vidas podem desandar por conta do nosso coração. Porque um coração endurecido, ele fica distante de Deus. Um coração duro, ele se distancia de Deus. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida.
E guardar o coração é isso, é ter cuidado. Opa, peraí, eu tenho que fazer uma análise aqui, como é que está? Tem alguma coisa que precisa ser mudado? Tem alguém que eu preciso perdoar? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Tem alguma mudança que eu preciso fazer no meu interior, em minha vida? E assim fazer. E aquilo que a gente pode tirar, a gente tira. E aquilo que a gente não pode tirar, vamos orar para que Deus tire, para que Deus nos limpe, para que Deus nos lave, para que Deus conserve o nosso coração, para que venhamos ter um coração voltado para o Senhor. Isso se chama cura interior. Então o primeiro ponto é esse, porque eu tenho que guardar o meu coração, para que ele não venha endurecer, e eu não venha ter um coração endurecido. O segundo ponto, eu disse que é só 2, porque eu devo guardar o meu coração, porque eu tenho que ter um coração quebrantado diante de Deus. Eu tenho que ter um coração quebrantado diante de Deus. E por que, meus irmãos, eu tenho que ter um coração quebrantado diante de Deus? Eu tenho que ter um coração quebrantado para o Senhor, porque um coração quebrantado, primeiro, ele agrada a Deus. Salmos capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Agrada a Deus. Quando nós temos um coração quebrantado, o nosso espírito vai estar quebrantado também. E isso vai estar agradando a Deus. É um sacrifício que agrada a Deus. Então é necessário que eu venha ter um coração quebrantado. Sabe por que eu tenho que ter um coração quebrantado? Porque se eu tiver um coração quebrantado, o Senhor estará comigo. Se você tiver um coração quebrantado, o Senhor se achegará a você, estará com você. Salmos capítulo 34, versículo de número 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só. Se o Senhor se distancia do quem tem um coração duro, Ele está perto, Ele se aproxima dos que têm o coração quebrantado. E não só se aproxima, não só está perto, mas na continuidade do versículo, e salva os de espírito abatidos. Olha só, se eu tenho um coração duro, o Senhor vai estar distante de mim. Se eu tenho um coração quebrantado, primeiro eu vou estar agradando a Deus, e segundo, o Senhor vai estar perto de mim e vai me salvar. Por isso que devemos guardar o nosso coração. Sobre todas as coisas, o mais importante que eu tenho que guardar, que eu tenho que preservar, é o meu coração. Não a máquina, porque aqui só bombeia sangue, mas a gente fala do coração porque é os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos. Então a gente tem que preservar. A gente tem que guardar. A gente tem que fazer de tudo para estar sempre preservando um coração limpo, um coração voltado para o Senhor, para as coisas de Deus, para que assim as promessas do Senhor, elas venham se cumprir em nossas vidas, para que o Senhor venha estar nos abençoando, para que o Senhor venha estar cumprindo com as suas promessas em nossas vidas.
É necessário que venhamos ter esse coração quebrantado. E quando nós temos um coração quebrantado, meus irmãos, é tremendo. A gente sempre está sentindo a presença de Deus. A gente sempre está é algo que às vezes é até inexplicável quando a gente está com o nosso coração quebrantado. É como se Deus estivesse bem presente, bem aqui, como se fosse uma pessoa aqui, ó, bem próximo, bem próximo, bem próximo. Só que diferente da presença de outra pessoa, a presença de Deus nos traz alegria, a presença de Deus nos traz segurança, a presença de Deus nos traz conforto, a presença de Deus nos traz alívio, a presença de Deus nos fortalece. E às vezes ela é tão forte que a reação que eu tenho, eu não sei os irmãos, eu choro. E eu choro. E eu choro, meus irmãos, eu choro que eu canso de chorar, as lágrimas parece que acabam, de tanto choro, tão bom que é, mas é tão bom, que a gente quer ficar naquele momento ali pro resto do dia, porque estamos ali sentindo mesmo a presença de Deus, bem próximo. Eu fui chamado uma vez para pregar em uma igreja, e eu cheguei, sentei com Genilda, e Anderson e Júlia também foram, e eles começaram a louvar, a ministrar, a orar, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e o coração quebrantou, e parecia que Deus estava bem aqui, ó, bem do lado, e aquela coisa tão gostosa. Eu comecei a chorar, e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Eu não vou conseguir mais pregar nessa noite, não. Se eles não parar, eu não prego. Senhor, para mim já basta, eu não precisava nem pregar, eu já ouvi tanto o Senhor falar comigo aqui agora, já está tão bom para mim, eu voltaria para casa satisfeito. Porque quando a gente quebranta o nosso coração está quebrantado, o Senhor está perto de nós, e a gente passa a sentir mais a presença de Deus. Amém? Então, você quer ter o favor do Senhor em sua vida? Tenha um coração quebrantado. Tenha um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a partir de hoje, que eu e você, nós venhamos preservar o nosso coração. Nós venhamos ter mais cuidado com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente guarda em nosso coração, em nosso interior. Que venhamos fazer uma análise. Como está o nosso coração? Meu Deus, como está o meu coração? O que precisa ser mudado? O que precisa ser tirado? O que precisa ser jogado fora mesmo, jogado no lixo bem longe? O que é que precisa? O que é que precisa tirar? Se precisar tirar alguma coisa, arrancar alguma coisa, então mude e tire, pois do seu coração procedem as saídas da vida. E eu quero ler o último versículo, e eu queria que todos nós abríssemos as nossas Bíblias aí e lêssemos. É o Salmo, capítulo 51. Esse Salmo 51, o salmista escreveu ele depois que ele foi advertido pelo profeta Natan, porque Davi tinha cometido adultério com Betseba, e o profeta advertiu ele, né? Então ele vai e escreveu esse salmo, né? Como uma forma de música, mas de arrependimento também. Só que eu quero ler para os irmãos só um versículo desse Salmo 51, que é o versículo 10. Mesmo que eu e você venha pecar, venha falhar, nas nossas falhas, nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, no nosso pecado, mas que venhamos nos arrepender e venhamos fazer desse salmo aqui, esse verso 10, um pedido nosso ao Senhor,
para que assim o Senhor venha fazer em nossas vidas. Salmos 51, versículo 10 nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Que em nossas orações, meus irmãos, que a partir de hoje, todas as vezes que venhamos orar, que venhamos pedir perdão a Deus, nós venhamos se lembrar do Salmo 51, versículo 10, e venhamos dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, e renova, Senhor, em mim um espírito reto. Que venhamos ter o desejo, que venhamos ter a vontade de andar conforme a palavra de Deus, e que venhamos, meus irmãos, nos esforçar para manter o nosso coração guardado, o nosso coração voltado para as coisas do Senhor, para o reino de Deus. Porque fazendo isso, meus irmãos, nós vamos ter o nosso coração sempre quebrantado, e sempre vamos estar ali sentindo a presença de Deus bem pertinho de nós. Nós sabemos que o Senhor está perto de nós, amém? Mas às vezes a gente está tão corrido, né? Tão corrido, que às vezes a gente passa o dia sem sentir a presença de Deus. E quando a gente sente, é algo tão bom. Então que venhamos preservar isso. Venhamos preservar isso, para que sempre venhamos sentir a presença do Senhor lado a lado em nossas vidas. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar. E aqui eu quero encerrar nessa noite. E eu queria que você curvasse a sua cabeça, você orasse, você nessa noite pedisse perdão ao Senhor. Se tem algo algum pecado, alguma falha que você precisa ser perdoado, que você pedisse perdão ao Senhor. Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Retira de mim o que não presta. Purifica o meu coração. Dá-me um coração igual ao teu. Um coração voltado para o teu reino, para as tuas coisas. Que venhamos orar nessa noite e assim venhamos pedir ao Senhor. E se é preciso Ele nos dar um novo coração, que Ele nos dê um novo coração. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar trabalhando em nossos corações nessa hora, nessa noite. Que o Senhor venha estar tirando aquilo que entristece o Senhor, aquilo que não provém de Ti. Nos ensina a conservar um coração puro diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que o nosso coração sempre venha estar quebrantado, Senhor, diante de Ti, para que sempre venhamos sentir a Tua presença do nosso lado em nossas vidas. Porque quando sentimos a Tua presença, Senhor, é tão bom, é tão gostoso, é até inexplicável a Tua presença. Então nos ensina, nos molda, nos induz a conservar isso, a conservar o nosso coração, a guardar o nosso coração puro e reto diante de Ti. Ajuda-nos, tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Retira de nós o que não presta, o que não Te agrada, Senhor. Abençoa cada um que está aqui presente. Se há alguma coisa que precisa ser mudada, que o Senhor venha estar mudando. Abençoa aqueles que estão nos assistindo nessa hora, que o Senhor venha estar trabalhando em cada coração, em cada vida. Que o Senhor venha estar tirando todo o rancor, que o Senhor venha estar tirando toda a mágoa. Em nome de Jesus. Aqueles que não conseguem perdoar, liberar perdão, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, tira toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, para que eles venham liberar perdão, para que eles venham ter o seu coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Porque nós somos a Tua casa, Senhor.
Nós somos a tua morada, Senhor. Então nós te damos liberdade, Espírito Santo, para nos moldar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare que você é casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh Espírito Santo, nós te damos liberdade para que o Senhor venha mudar o que precisa ser mudado, para que o Senhor venha transformar o que precisa ser transformado. O Senhor tem liberdade em nossas vidas. O Senhor tem liberdade em nossos corações. Liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou, você é. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu queria que nesse instante só a igreja declarasse: eu sou tua casa, eu sou tua morada, e você desse liberdade ao Espírito Santo para que ele mude as coisas de lugar. Vamos lá? Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu te peço, Pai, que nesse instante o Senhor vá ao encontro dos nossos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor venha estar restaurando a saúde de cada um, em nome de Jesus. Aqueles que estão com alguma dificuldade em alguma área da sua vida, que o Senhor venha estar ajudando-os a solucionar essa dificuldade. Aqueles que estão com Covid, que o Senhor venha estar restaurando, venha estar fazendo um milagre. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor vá ao encontro da pastora Mônica, meu Deus, que está internada, está na UTI. Pai, em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos deu como a tua igreja, nós repreendemos toda a enfermidade sobre a vida da tua serva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, restaura a saúde dela, faz um milagre, assim como tu fizeste, Senhor, o milagre
Pai, com os cegos, com os paralíticos, com os leprosos. Pai, Tu és o mesmo Deus, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus que operava milagres antes, o Senhor opera hoje. Então faz um milagre na vida da Tua serva e levanta ela, Senhor, desse leito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que o Teu nome venha ser glorificado através da vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos pelas nossas vidas, pela nossa família, nos livra, nos guarda, nos protege de todo mal, nos protege de todo mal, de toda enfermidade, de todo vírus, de qualquer levante do diabo, Senhor. Nos livra, nos guarda, nos protege em nome de Jesus. Eu tomo posse da Tua palavra que está escrita no Salmo 34, versículo 7, que o Teu anjo acampa ao meu redor e me guarda e nos livra. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra, Pai, que está no Salmo 91. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós tomamos posse da Tua palavra que está no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias. Visita os nossos familiares onde quer que eles estejam. Livra-os, guarda-os, protege-os de todo mal em nome de Jesus. E te pedimos nessa noite, repreende toda doença, toda praga, todo vírus da nossa cidade. Ibimirim te pertence, Ibimirim é Tua, Senhor. Repreende essa praga, Senhor, do nosso Brasil, da face da terra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que todas as nações, povos e línguas reconheçam que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, despede-nos em paz, leva para os nossos lares em paz e em segurança. Dá-nos uma noite abençoada, um sono restaurador. Renova as nossas forças. A cada dia o Senhor vem estar restaurando a nossa saúde. E que a cada dia, Senhor, nós venhamos estar com o nosso coração quebrantado e voltado para o Senhor. Sede conosco, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória. E se tivermos de passar por alguma dificuldade durante essa semana, que o Senhor esteja conosco, que a Tua presença esteja conosco, porque assim venceremos todas as dificuldades, todos os levantes, e seremos vitoriosos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, e vão em paz. Tenham uma noite abençoada, uma noite tranquila na presença de Deus.